Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui na Prefeitura, especialmente ao lado da minha vice-prefeita, que será em poucos instantes a nova prefeita de Canoinhas. E o objetivo dessa coletiva é, primeiro, também fazer uma prestação de contas do nosso governo até aqui, né? Então, um governo, de certa forma, curto, apesar da reeleição, mas extremamente intenso. Nós assumimos Canoinhas num momento muito difícil. Foi o momento mais difícil da história do município, que todos nós aqui conhecemos e não preciso ficar falando isso mais uma vez. Mas nos momentos difíceis também surgem grandes feitos, E eu diria que o nosso governo ele veio para, de fato, mudar a história de Canoinhas. Nós estávamos num momento de descredibilidade, estávamos num momento de portas fechadas, porque se o próprio canoinhense tinha dúvida do futuro da cidade, quem olhava de fora tinha a mesma dúvida, ou até quase certeza, que íamos demorar para nos recuperar daquilo que aconteceu. E a verdade não foi essa, porque com muita coragem, com um time muito comprometido, nós colocamos Canoinhas nos trilhos de volta. E com isso, gente, nós conseguimos avançar em todas as áreas do município. O meu compromisso, o compromisso da minha equipe, ele sempre foi voltado a cuidar das pessoas, cuidar das nossas famílias. E nós não deixamos só legado de grandes obras estruturais, mas eu me preocupei muito em cuidar das políticas públicas municipais. A nossa saúde. Quando eu assumi a Prefeitura de Canoinhas, tinham 9 médicos atendendo nos postos de saúde. 9 médicos. Significa que em algum lugar não tinha nem médico o dia todo para atender a população. Hoje, nós basicamente triplicamos os números de médicos nos postos de saúde. Nem estou falando das consultas de especialidade médica. Estou dizendo aquele médico que está lá no dia a dia com a população. Hoje são 28 médicos atendendo nos postos. Seguramente mais de um por unidade. Isso é respeito, é compromisso com a população. Hoje as nossas equipes estão completas. Isso faz a diferença porque aí a gente recebe mais recurso do Ministério da Saúde e melhora mais ainda o atendimento do nosso povo. A nossa UPA tem pediatra, tem farmácia 24 horas, tem o dobro de médicos que tinha antes, tem um reforço grande de enfermagem que faz toda a diferença no serviço de urgência e emergência, assim como faz no posto de saúde. Nós temos hoje equipes de dentistas completas nos nossos postos de saúde e na policlínica. Quando assumiu o governo, tínhamos filas por posto de saúde de cerca de 1.000 pacientes, porque não tinha ou auxiliar para ajudar o dentista, ou não tinha cadeira, a cadeira estava estragada, já fazia muito tempo, e a população estava sem serviço. Então, desde o básico do básico nós fizemos, até nós conseguimos chegar no patamar que nós queremos. Sempre tem o que fazer a mais na saúde. Mas hoje nós temos telemedicina, serviço 24 horas à disposição da nossa população, tanto com pediatra quanto com clínico médico. Hoje nós estamos reformando as nossas unidades básicas. O nosso interior tem médico, não se vê médico mais só de vez em quando. Eles veem médicos todo dia, porque nos distritos tem médico todo dia com equipe completa para atender melhor a nossa população. Hoje nós estamos, como disse, já reformando as unidades para que tenha acessibilidade em todos os postos de saúde, fazendo as reformas necessárias. Nós inauguramos um serviço inédito em Canoinhas, que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar, que já está atendendo mais de 250 crianças, seja autista ou com outro transtorno do neurodesenvolvimento. Está mudando a vida e a realidade das famílias atípicas aqui na nossa cidade. E ainda estamos construindo um novo posto de saúde lá no Campo da Água Verde, que vai melhorar muito o acesso à saúde da nossa população, não só do bairro, mas de toda Canoinhas, porque aí tem mais serviço lá no bairro mais populoso, então vai sobrar mais atendimento também nos demais bairros da nossa cidade.
Então, primeiro, a prioridade absoluta, que é a saúde. Quando a gente fala em educação, eu encarei uma situação bem delicada na educação canoinhense também, especialmente estrutural nas nossas escolas. As nossas escolas, a maioria delas, mais chovia dentro do que fora. Muitas delas não tinham muro. Aí se falava tanto na segurança das nossas crianças, mas se não tem nenhum muro cercando o CI, cercando a escola, como é que você vai pensar em outro equipamento de segurança? Primeiro de tudo é o básico. Encaramos o desafio. O que a gente fez de telhado, gente, nessas escolas, vocês não acreditam. É coisa que não se vê, né? É o dia a dia que tem que encarar. É o básico do básico, é dizer assim, não aceitamos ter escola que chova dentro das nossas crianças. Água potável. 6 escolas de Canoinhas não tinham água potável para as nossas crianças quando assumimos o governo. Hoje todas têm bebedouro filtrado, né, que é acompanhado pela vigilância sanitária. Então, os problemas básicos nós encaramos. E já junto com a Zenilda, daí nós começamos a melhorar. Então, nós construímos quadras cobertas nas escolas, nós construímos CI novinho, Ederson Mota, que já atende cerca de 300 crianças. Estamos construindo o CI Jussara Maria Barbosa, que vai atender mais 100 crianças em tempo integral. Compramos material novo de educação física, que há mais de 10 anos as escolas não recebiam. Mobiliamos os nossos CIs, tá? Porque nem o carrinho de bebê não era seguro em alguns CIs aqui do nosso município. Compramos carrinho novo, cadeirinha de alimentação, caminhas novas, tudo que os nossos bebês precisavam para estar bem seguros e tranquilos dentro dos nossos CIs. Os nossos alunos hoje recebem uniforme escolar, material escolar antes de começar as aulas, que também não recebiam. Então, enfrentamos os desafios tanto na saúde quanto na educação e melhoramos a saúde e melhoramos a educação. E aí, talvez um dos maiores desafios de Canoinhas chama-se estrada de chão. Canoinhas tem 2.500 quilômetros de estrada de chão. E o interior, que quando a gente chegou, estava abandonado, estava esquecido. Nós pegamos um momento muito difícil, inclusive, porque a gente enfrentou uma enchente ainda. Eu tinha mais ou menos 6 meses de prefeita e eu tive que aprender a ser forte. Foram 72 dias embaixo d'água, que eu não sei quantas noites inteiras eu dormi nesses 72 dias. Mas o que eu sei, o que eu posso dizer para cada um de vocês é que não teve uma família que perdeu as suas coisas por causa da água, porque nós tiramos a mudança de todas. Nós acolhemos todas as famílias que precisaram. Nós cuidamos dos empresários, nós cuidamos das famílias e nós restauramos Canoinhas. Cuidamos dos nossos agricultores, não faltou água, não faltou alimento, não faltou telha, não faltou nada para ninguém. Todo mundo foi acolhido. E nós vivemos, talvez no pior momento, nós conseguimos ver a força que a gente tinha. Não só da prefeita, mas do nosso time. Isso foi muito importante. E aí, as estradas de chão. Já não estava bom, né? Eu estava prefeita uns 6 meses, mais ou menos. E a enchente prejudicou ainda mais. Mas com força, com coragem, com Jorginho Melo, que foi um governador que olhou para a gente com carinho, viu as nossas dificuldades e talvez foi a primeira pessoa que, Canoinhas vindo de uma crise política, de uma crise estrutural, olhou para a gente e disse: eu vou ajudar, vem aqui, senta comigo, o que você precisa? E eu disse: eu preciso de máquina, eu preciso de patrola, eu preciso de caminhão, eu preciso de reta escavadeira, eu preciso que o meu povo escolha a safra com segurança, eu preciso que as nossas crianças cheguem na escola, eu preciso que se tenha acesso à saúde, e isso se dava com patrola naquele momento, com reta escavadeira, com escavadeira hidráulica. E conseguimos 10 milhões de reais para comprar maquinário. E agora, a nossa população do interior, nosso produtor rural, ele tem a tão sonhada e falada patrulha mecanizada por distrito. Todos vocês aqui que trabalham
são jornalistas, trabalham com mídia, né? Vocês já devem ter ouvido esse termo patrulha mecanizada em algum momento, porque é um pedido histórico da população do interior. Que se dividisse o maquinário por distrito, as equipes por distrito, e de lá elas não saíssem mais, para que a gente pudesse fazer a manutenção das nossas estradas de uma maneira contínua e que a safra fosse escoada com segurança, que o leite chegasse até a indústria, que o suíno chegasse, o frango chegasse sem dificuldade. E isso nós fizemos já há algum tempo. Há algum tempo os nossos distritos contam com as suas próprias patrulhas, com patrola, reta escavadeira, caminhão, né, que faz a manutenção diária das nossas estradas. Isso melhorou muito a qualidade de vida da nossa população. E nós pavimentamos os primeiros quilômetros de estrada rural da história de Canoinhas, do município que depende tanto da agricultura. Ninguém nunca tinha tido a coragem de pavimentar um quilômetro rural, mas nós tivemos. E foi uma grata satisfação ver hoje a estrada João Leandro Gonçalves asfaltada, a estrada geral do Salto da Água Verde, são as duas estradas rurais pavimentadas, a Antônio Groscopi. E agora, junto com a Zenilda, nós estamos encarando outro desafio, que é as pedreiras municipais, para que a gente tenha mais material disponível, para que se no momento de necessidade de chuva ou para manutenção mesmo das nossas estradas, a gente não passe mais do que a gente viveu em 2023. O Asfalta Canoinhas também marca a história de Canoinhas, para que a gente saia do pó e da lama. É um desafio? Porque eu peguei o município só no perímetro urbano com cerca de 160 quilômetros para pavimentar. Nós investimos muito em pavimentação, muitos milhões de reais. E com isso, 50 ruas em Canoinhas já viram asfalto. Ou vão ver agora com o nosso último pacote de 10 milhões de reais de pavimentação, também fruto de convênio com o governo do estado. Mas o nosso primeiro Asfalta Canoinhas contemplou 50 ruas na nossa cidade. Isso dá cerca de 25 quilômetros. É ir daqui de Canoinhas a Major Vieira, pavimentado dentro do nosso município. É uma vitória. Tem muito o que fazer? Claro que tem mais 100 e poucos quilômetros para pavimentar. Mas é aos poucos, com planejamento, com trabalho, com coerência, que a gente vai encarando esses desafios. Mais uma vez, fizemos o que tinha que ser feito. Depois que a gente faz o que tem que ser feito, organiza a casa, tem dinheiro, porque tem dinheiro, não tem assim, a lá vão ter, né, prefeita? Mas bem organizadinho, a gente tem como trabalhar, a gente tem como organizar a casa, e a gente foi prova disso. Nós cuidamos da saúde, da educação, da infraestrutura, do asfalto, do agricultor, do meio ambiente, mas aí a gente conseguiu investir na qualidade de vida real da população, que não é só a educação, a saúde e a infraestrutura. Nós investimos no lazer, na qualidade de vida. Nós fizemos Praça Nova, lá no Campo da Água Verde, que é maravilhosa, a população está usando muito, uma praça de 6 mil metros quadrados. Nós reformamos a Praça Lauro Miller, que eu tenho uma satisfação muito grande de passar lá, seja nos finais de semana, seja à noite, a gente vê a população utilizando todas as quadras que nós fizemos, os parquinhos lotados, e tem mais um parquinho lindo que vai ser instalado lá, né? Nem vamos contar já para não estragar a surpresa. Mas fizemos quadras de society nos bairros, parquinhos nos bairros, porque a população também tem direito de viver o seu bairro com dignidade, né? Não só o asfalto, o posto de saúde, o CI, a escola, mas ter onde tomar um chimarrão, ter onde levar as crianças para brincar. E nós já deixamos encaminhado, eu e a Zenilda, a reforma do ginásio Magno Fuc e a reforma da Praça Miguel Procopiac. Então isso está por vir, mas já foi planejado por nós. Sem falar que o Parque de Exposições Ouro Verde voltou a ser dos canoinhenses. Nós tiramos a Secretaria de Obras de lá, conforme prometido. Ela veio para um local adequado, sede própria, trabalho organizado, de uma forma merecida, porque toda a vida a Secretaria, talvez lá, sei lá, uns 50 anos atrás, ela era bem boa, quando ela era ali
onde é o Centro Multidisciplinar e o CI Ederson Mota. Mas dali para diante eles viviam só com o que era usado, estragado. Quem entrava lá não acreditava que ele era um setor público. E depois de tudo que aconteceu foi rolando, né? De um lugar para o outro. E agora eles estão num lugar maravilhoso, excelente. Parece que foi feito para a Secretaria de Obras. E prestando um serviço melhor, porque com organização se presta um serviço melhor para a população. Com o parque retomado para a população, nós fizemos a maior FESMAT até o momento, porque talvez 2026 seja muito melhor e maior. O melhor sempre é o que está por vir, mas até hoje a melhor FESMAT que Canoinhas já viu foi a FESMAT 2025. Isso me dá um orgulho muito grande, porque mais uma vez se dizia não vai dar certo, não vai dar tempo, né? Ninguém acreditava. E a gente fez, e fez bem feito, mais uma vez. Criamos o Natal em Família, que é um evento voltado e dedicado não só para o nosso comércio, mas que muito se pensa nisso, que é para vender mais no final do ano, para movimentar os restaurantes, as lanchonetes, para se ter um movimento bacana na nossa cidade em dezembro, mas também para ter lazer e oportunidades para que as famílias possam curtir Canoinhas. E tem sido um sucesso o Natal em Família, tanto no desenvolvimento econômico, porque é comprovado que a gente tem ampliado muito a nossa arrecadação em dezembro. Os lojistas nos falam isso, os donos de restaurante, de carrinho de cachorro-quente, de food trucks, os vendedores ambulantes, todo mundo tem ganhado muito com os eventos canoinhenses. Mas as famílias também têm aproveitado muito, né? E Canoinhas tem que ser muito bom viver aqui, né? Fazer o que tem que ser feito no dia a dia é nossa obrigação. Mas dar os 110, os 120, os 130% a mais, é isso que a gente tem buscado. Tem buscado fazer gestão de uma forma diferente. E para contemplar essa visão de que o canoinhense merece viver na melhor cidade possível, esse ano nós tivemos o Celebra Canoinhas, que foi um evento de Páscoa muito lindo, de muito louvor, de muita fé, de muita adoração, e que teve um público muito bacana prestigiando, que tivemos aí Gabriel Guedes, Fraternidade São João Paulo II, a praça tá linda, tá decorada, as famílias estão aproveitando, e o Celebra com certeza também veio para ficar. E eu poderia falar tantas outras coisas boas, como os estudos que nós tivemos a ousadia de contratar, porque é inadmissível que o município de Canoinhas até hoje não tinha, porque agora está em fases finais, o estudo de macrodrenagem do nosso município. Nós estamos mapeando, gente, tubo por tubo, tubulação por tubulação, que tem em Canoinhas, diâmetro. Por quê? Porque nós vamos jogar no nosso sistema GEL, vai ficar disponível para toda a população, os engenheiros, os investidores, a própria prefeitura, vai economizar na hora de fazer um planejamento de uma pavimentação, porque vai conseguir já dimensionar a necessidade da drenagem naquela rua. Ou o que nós precisamos avançar em relação à drenagem canoinhense. Parece que isso não é importante, mas é de suma importância. Gera economia pública e mais vontade de se ter mais investimentos em Canoinhas, porque se demonstra que é uma cidade organizada. O estudo socioeconômico ambiental também Canoinhas não tem. E aí a gente não consegue legislar sobre a situação ambiental no perímetro urbano para facilitar a vida dos nossos empreendedores. Nós conseguimos atrair com muito esforço e muito trabalho, a Zenilda teve função fundamental para trazer mais investimento para Canoinhas. A Master e o Grupo Elian já são realidade. A obra da Master está a todo vapor e o Grupo Elian inaugurou suas instalações hoje, aqui na nossa cidade. Além dos investimentos que nós conquistamos junto do governador Jorginho, que chegam a quase 40 milhões de reais, como a dragagem do Rio Canoinhas, que é um momento importantíssimo, só quem viveu uma enchente sabe a importância de trabalhar a prevenção. Vamos nos precaver, vamos fazer aquilo que tem que ser feito. E a nossa gestão tem esse significado. Nós trabalhamos muito
Posso falar, como bem disse a Zenilda, dos nossos programas ambientais, os ecopontos, a Moeda Ouro Verde que se expandiu, o CRAS Rural, que hoje nós atendemos as populações em todos os cantos de Canoinhas, podem ter acesso à assistência social. Os nossos programas habitacionais, nós conquistamos 79 novas unidades habitacionais para Canoinhas. 36 já estão em andamento e 43 nós conseguimos com o Casa Catarina, que é um programa do Estado, que nós estamos preparando o loteamento para receber essas novas unidades habitacionais. E tanta coisa boa aconteceu. Centro Municipal do Idoso. O Centro Municipal do Idoso, que está por vir, tem que deixar umas coisas para a prefeita, né? Que está por vir, mas que foi um projeto conquistado também, um pedido nosso do governador Jorginho. Só tem 11 no estado de Santa Catarina e um é nosso, um é canoinhense. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse momento tão bonito que são esses quase 4 anos que Canoinhas tem vivido. Eu consigo hoje com tranquilidade dizer para vocês que eu posso deixar esse posto, só o mandato, né? Porque Canoinhas eu não vou deixar nunca. Mas o mandato eu posso, porque a vida é feita de missões. E a minha missão eu cumpri enquanto prefeita. E agora eu tenho uma grande líder comunitária, liderança política, uma pessoa séria, sensata, justa, coerente, que trabalha muito, que estava ao meu lado na maioria dessas decisões. Por que eu digo na maioria? Porque enquanto ela é minha vice-prefeita, ela estava em todas. Mas no primeiro mandato ela também estava junto comigo, ao lado do Homer. Então nós temos uma longa história, não só política, mas de vida, de compromisso juntas. Então, com tranquilidade eu posso dizer para vocês, hoje Canoinhas fica em boas mãos, em excelentes mãos, para dar continuidade naquilo que a gente planejou e para ainda viver momentos melhores do que o que a gente já viveu. Porque o que Canoinhas precisava era daquele empurrão, assim, ó, dá para fazer. A gente mostrou que dá para fazer. E eu, quando era vereadora, talvez muitos de vocês lembram ainda da minha vida lá na vereança, né? E eu dizia isso, dá para fazer, é só trabalhar, é só economizar, é só cuidar do dinheiro público que dá para fazer. E hoje, com muita humildade, eu venho aqui dizer para vocês que é verdade, que dá para fazer mesmo. É difícil, o cobertor é curto, ele é curto. Mas com gente séria, cuidando da prefeitura, do recurso público, foi possível fazer tudo isso que eu contei para vocês e muito mais. Vocês acompanham a história e a nossa jornada e sabem que é muito verdadeiro cada palavra que a gente disse agora para vocês. E vocês sabem que eu não estou renunciando. Só vou tomar um golinho de água, tá? Por vontade, por querer, por dizer não quero mais ser prefeita, não tem nada a ver com isso. Eu estou renunciando hoje porque a minha missão termina aqui, porque eu começo um propósito e uma missão muito maior. Em que sentido? Nós fizemos muito, mas nós podemos e merecemos ter muito mais. Tudo isso que a gente fez foi com esforço, foi com dedicação, nosso aqui municipal. Mas o poder do prefeito, a influência do prefeito, até onde o prefeito ou a prefeita chegam, é limitado. A gente vai até aqui, ó. Daqui para cá, precisa de mais. De gente com mais influência, de gente que abre as portas, de gente que abre os caminhos. E isso hoje a gente não tem. E por que a gente não tem? Porque a gente tem visitantes deputados hoje. O Jorginho Melo foi exceção à regra que olhou com carinho para a nossa região. Mas quantos anos nós estamos abandonados de fato? Que a região não recebe um investimento. Que nós não vemos o poder de fato do Estado dentro da nossa região e da nossa cidade. Foi só com o governador Jorginho. E a gente precisa de representatividade lá onde as decisões são tomadas. Nós precisamos de gente lá dizendo, gente, o Planalto Norte existe aqui, ó.
Só deputado que nos visita, eles ajudam? Claro que ajudam. São pessoas boas? Claro que são pessoas boas, mas não são do Planalto Norte. Porque eles vêm, visitam e vão para a casa deles, e a casa deles está em outro lugar. Não está aqui. Eles não moram aqui. Eles não andam lado a lado com o produtor de tabaco, de leite, eles não andam nos municípios que tem mais de 2.000 quilômetros de estrada de chão, que não é a realidade só de Canoinhas, essa é a realidade da nossa região. Eles não vivem o que a gente vive. E é por amor, por carinho, por zelo, por cuidado que eu tenho por Canoinhas e pelo Planalto Norte que nós tomamos essa decisão. Essa decisão não foi tomada só pela Juliana, foi junto com a Zenilda, foi com as nossas lideranças políticas, não só de Canoinhas, mas também da região, foi ouvindo o povo, porque quando a mídia divulga uma pesquisa de intenção, que lá aparece que a Juliana pode ser sim uma liderança capaz de ser essa voz da população canoinhense, da população do Planalto Norte, como é que eu vou ignorar isso? Como é que eu vou dizer, ficarei aqui confortavelmente no meu quadradinho, continuando um mandato próspero, bem avaliado, mas essa inquietação de que nós somos grandes, mas nós podemos ser gigantes com representatividade, não tem como olhar para isso e dizer, não, eu vou fingir que não vi, vou fingir que o povo não precisa de mim e vou ficar aqui por medo. Não, eu não consigo ser assim. Não serve para mim. A política para mim não é poder, a política para mim é propósito. E já que eu cumpri a minha missão aqui e tenho uma pessoa maravilhosa para continuar, a força, a garra, a determinação e a coragem tá nela, eu sei que Canoinhas ficará muito bem. Então, com muita tranquilidade, eu posso sair para esse novo desafio. Por Canoinhas, pelo nosso Planalto Norte, por tudo aquilo que a gente pode viver. Então eu quero agradecer cada um de vocês, quero agradecer a minha equipe, quero agradecer a minha família, quero agradecer ao Homer, que foi meu primeiro vice, aos nossos vereadores pela parceria, agradecer muito a você, Zenilda, que está dando oportunidade para Canoinhas e para o Planalto Norte de viver um novo tempo, e dizer para vocês que eu acredito no tempo melhor, na vida melhor e nos propósitos que a gente tem daqui para frente. E foi uma satisfação enorme ser prefeita de Canoinhas. Eu nasci aqui, eu vivo aqui, a minha vida toda foi aqui, eu estudei, casei, não tenho filhos ainda, mas com certeza serão canoinhenses. A minha vida é aqui, o meu coração está aqui. Então, o meu compromisso é com Canoinhas e com o Planalto Norte. Então, vocês imaginem a satisfação e a honra de ser prefeita do município que você tem a tua história inteira de vida. É isso que eu sinto hoje, só alegria dentro do meu coração. E acho que é importante falar também, primeiro, uma boa tarde para todos nós, que nós construímos juntas um plano de governo. Então, eu conheço a realidade por estar junto e viver tudo isso na tomada de decisão. Nós construímos um time juntos, nós construímos propósitos juntos e assim vai continuar. Nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós sonhamos, e tem muitas coisas boas para acontecer em todas as áreas, porque como a prefeita Juliana falou, a casa foi arrumada, nós avançamos e avançamos como vocês ouviram, e vocês são jornalistas, vocês são da comunicação, vocês acompanham tudo isso e vocês sabem o quanto Canoinhas avançou. E agora ela nos trilhos, voltando a ser aquilo que foi sonhada para ser, a nossa princesa gentil do Planalto, porque nós fomos criados, nosso hino já diz isso, para sermos a princesa do Planalto. E por muito tempo foi nos tirado essa condição, por falta de representatividade. Então nós vamos avançar, vamos cumprir tudo aquilo que nós nos propusemos no nosso plano de governo. Tudo aquilo que nós planejamos
grande parte desse plano, mais de 80% já está concluído. E agora novas metas virão. E nós vamos avançar e avançar muito mais. E com representatividade, eu tenho certeza que nós não vamos só avançar, como vamos avançar de uma forma muito rápida. Porque a Juliana conhece os desafios de Canoinhas, conhece os desafios do Planalto Norte, e aí com essa força na Assembleia Legislativa, com certeza nós vamos viver um tempo novo. E eu sempre digo que o melhor tempo ainda é aquele que está para acontecer. E nós sentimos uma paz inquietante, uma paz que não faz e não permite com que nós descansemos, uma paz que nos inquieta a buscar mais e mais. Nós temos coragem para isso, nós temos ousadia. E a Juliana sabe que sempre pôde contar comigo e não vai ser diferente. Juntas nós vamos fazer muito mais. Juntas nós vamos avançar muito mais. E que Deus continue abrindo portas como sempre tem feito. Nós vivemos um tempo muito próspero. Nós ouvíamos isso hoje na inauguração do Grupo Elian em Canoinhas. Ouvíamos isso também da Master, que já é uma realidade. Quando muitos duvidavam, nós já temos empreendimentos reais, que eram sonhos históricos para o nosso município. Avançando e acolhendo aqueles que chegam, mas nunca esquecendo daqueles que já estão. Nós temos uma gestão muito próximo das pessoas, acho que isso faz a grande diferença. Nós estamos próximo das pessoas, ouvindo, planejando. A prova disso foram as nossas audiências públicas, que até hoje nós nos recordamos. Nós não tivemos medo de sair, de ouvir a população, de planejarmos juntas, e muitas dessas ações, no outro momento a gente vai fazer uma prestação de contas também, das audiências públicas, o que já foi realizado, e as que foram realizadas, como foi realizado, e as que não foram, quando serão. Porque é um planejamento prático, palpável, real, execuível. Então, Juliana, eu de todo o meu coração, você sabe do meu carinho, da minha admiração, do meu respeito incondicional. Pela tua pessoa, pela mulher que você é, pela tua maneira de fazer política. Então, de uma forma incondicional, nós continuaremos juntas como sempre estivemos.